O Wallace recebe consultas no mercado, mas prioriza permanência no Cruzeiro. Tá lá no nosso Central da Toca, algumas sondagens aconteceram, nada também assim de muito expressivo. O Cruzeiro também sabe que investiu uma grana importante, né? Então, o melhor cenário é o Wallace desempenhar aquilo que o Cruzeiro acreditou e que todo mundo acreditou que ele iria conseguir. Mas a ideia do Wallace, do staff do jogador neste momento, é trabalhar em silêncio, tentar recuperar o espaço no campo, porque ele acredita que ele pode ser útil ao time do Cruzeiro e pode participar aí da conquista dos objetivos na Toca da Raposa 2. Então, todo mundo acompanhou que no início do ano ele deu uma melhorada no shape, né? Alguns bons lampejos aí desde que chegou, mas nada perto do que o Wallace pode desempenhar e todo mundo sabe. Então, a última aparição dele aí contra a União Santa Fé, a gente elogiou aqui, né? Então, a ideia é seguir aqui no Cruzeiro. O que a gente está falando hoje pode mudar daqui a um tempo, se chegar aí algo que vai agradar todas as partes, pode mudar, é o futebol, né? Mas a ideia neste momento do Wallace, do staff, é que ele precisa dar retorno ao Cruzeiro, sabe que tem toda essa cobrança, né? Porque foi a contratação mais cara da janela do meio do ano. E aí é com ele, né? Tentar conquistar o Leonardo Jardim no dia a dia, para que quando ele for receber a oportunidade, ele conseguir desempenhar, né? Depende somente do Wallace reconquistar o torcedor e ele está disposto a isso, viu, Valor? É a informação que a gente trouxe e tem todos os detalhes aí no nosso centraldatoca.com.br. Vamos ver, Amanda e Pedro, como que isso vai acontecer, né? Hoje é difícil a gente falar que o Wallace precisa ter uma sequência, né? Porque Romero e Lucas Silva vem jogando muita bola. Mas se quando tiver uma oportunidade ele conseguir desempenhar como foi, por exemplo, contra o União, acho que ele vai retomando a confiança e é o que a gente tem sobre o Wallace Cruzeiro hoje no mercado. A confiança, ela precisa também ter oportunidade para ter a confiança, né? Desempenhar bem e ter a confiança. Eu quero ir mais para a linha do... Né, quando fala sobre o Wallace, mais pela linha que teve de raciocínio o Caio, quando ele foi perguntado com relação ao Marquinhos. Hoje, o que passa para mim com relação ao Wallace é ter muito mais confiança da capacidade do Leonardo Jardim de recuperar um atleta do que o próprio Wallace de me mostrar ser capaz. Até porque ele já teve diversas oportunidades, mas mesmo em meio a esses 11 meses quase dentro do Cruzeiro, ele não conseguiu se firmar como titular. E aí não é só sobre ser titular, é sobre alguém que pode ajudar o Cruzeiro tecnicamente falando, ou com a sua experiência, ou taticamente falando. É um atleta que está muito longe de alcançar exatamente isso, né? Mesmo que, embora ele pudesse não ser ainda o titular com a camisa do Cruzeiro, nos momentos em que tivesse essa oportunidade, ele poderia estar ajudando muito mais. Então, acho que nesse momento a minha confiança é muito maior no trabalho de recuperação que tem feito o Leonardo Jardim com outros atletas e que foi de forma positiva o resultado final, do que propriamente com o Wallace. Mas, com certeza, acho que quando ele preza por estar focado, né, com a cabeça voltada para dentro do Cruzeiro, por ficar mais calado, focado e trabalhar no dia a dia, você subentende-se que ele está também mais próximo de voltar à sua performance ideal dentro de um clube de futebol. E se tratando do Cruzeiro, a gente torce para que isso aconteça. Então, tomara que o Leonardo Jardim também possa dar oportunidade para que essa reconstrução acabe acontecendo, mas com certeza, quando você cita com relação a Lucas Silva e também a Lucas Romero, eu não fico presa somente nessas duas peças. Hoje a gente tem o Eduardo atuando como um volante que, para mim, está à frente do próprio Wallace, mesmo que o Wallace seja ali um primeiro volante, mas já atuou também como segundo. Tem o retorno do Lucas Silva e do Japa, que também podem vir a ser concorrentes diretos. Então, acho que é uma também
que o Wallace precisa estar ciente de tudo isso que está acontecendo internamente, porque é sim uma linha muito difícil para que ele possa reconquistar principalmente a sua titularidade com a camisa do Cruzeiro. As oportunidades ficam meio que difíceis de pedir, como disse o Samuel, né, por conta da questão dos atletas ali que assumiram a função e assumiram muito bem, que é o caso de Lucas Silva e de Lucas Romero. É uma montanha que o Wallace vai ter que escalar para poder recuperar a confiança e essa minutagem, mas que ele acabou deixando ficar maior do que em outro momento essa montanha era, né? Só que eu acho um movimento interessante. Eu vi muita gente nas redes sociais falando que não acha isso, que é causa perdida. Não acho. Acho bacana o jogador também ter se colocar dentro desse desafio, né? Ele tá vendo que o time tá funcionando bem, ele tá vendo que o time tem características ali, e ele quer entrar nessa barca. Mas para ele entrar nessa barca, ele sabe que ele precisa se esforçar, ele vai precisar de trabalhar muito no dia a dia. O Wallace é um cara que tem qualidade, ele não desaprendeu a jogar futebol, é um cara que tem seus pontos ali que podem agregar ao Cruzeiro, mas agora cabe a ele trabalhar. A confiança do torcedor, ela vai ser mais difícil de ser recuperada do que a confiança do Leonardo Jardim. Mas o primeiro passo para que ele possa recuperar a confiança do torcedor é mostrar para o Leonardo Jardim no dia a dia que ele merece oportunidades, que ele é um cara que está comprometido com a ideia do treinador, que é um cara que entende a ideia do treinador e que consegue executá-la. Eu até vi uma situação bem bacana no vídeo dos bastidores, e assim, eu acho isso interessante, a relação do Wallace com os meninos mais jovens, né, ali os garotos do time do Cruzeiro, ele abraçando, brincando com os meninos. Isso é bacana, é um cara experiente, é um cara rodado, é um cara que pode encurtar alguns caminhos para esses jogadores da categoria de base, mas que ele não pode ficar só por isso, ele não está ali para ser um animador do elenco. Ele veio contratado um valor muito alto, como disse o Samuel, para ser um cara que nos dá resultado dentro do campo. Então eu torço que essa ideia dele, esse movimento dele de permanecer para lutar por um espaço, para recuperar a confiança do treinador e principalmente do torcedor, ele consiga converter isso dentro do campo, porque a gente está falando muito de janela, de contratações, mas quando o Leonardo Jardim recupera jogadores que já estão aqui, é muito interessante, né? Um cara que já está firmado dentro do futebol brasileiro, já está firmado com o clube, com a metodologia do clube. Se esse cara volta a ter um bom desempenho, volta a ser um jogador útil, o Cruzeiro acaba até não precisando de ir ao mercado, gastar com outro jogador que vai ter que passar por todo um processo que a gente está vendo que em alguns momentos é bem dificultoso. Eu entendo até que nesse momento o Wallace ele perdeu, digamos assim, a possibilidade de controlar o próprio destino dentro do Cruzeiro. Ele está muito mais neste momento por não ter conseguido em um ano de clube, não vou nem falar o fato de não ter se tornado titular, que ele foi contratado, e aí não é pelos valores, mas pelo futebol que ele apresentou na Itália, além de não ter se tornado este cara, ele não conseguiu se tornar um cara de muita utilização, né? Ele não conseguiu se tornar um cara de ser o jogador entre os 16, 17 ali do Jardim. Hoje ele ainda, para mim, não é esse cara. Ele não tô nem falando dos 11 titulares, tá, pessoal? Esqueçam isso. Mas hoje, quando eu digo que ele perdeu a capacidade de controlar isso, porque os jogadores que conseguiram mudar a sua história no Cruzeiro, daqueles que chegaram no começo desse ano e também dos que chegaram juntamente com o Wallace, né? O Caio Jorge, os que chegaram esse ano e que já tiveram um momento que a gente olhava para o campo e falava assim, pô, esse cara nada ainda, Eduardo, né? Ou alguém hoje quer falar assim, não, o Eduardo não é útil para o Cruzeiro. Tá maluco? O Eduardo é bastante útil, né? O Marquinhos, né, que acabou dando, tô falando na visão do técnico principalmente, tá, pessoal? Não tô falando que esses atletas são unanimidades, porque não existe unanimidade acho que unanimidade hoje entre os torcedores o Caio Jorge, acho que não dá para nenhum cruzeirense encrespar com alguma coisa, né, com o Caio Jorge. Acho, não tenho certeza. Mas assim, o Wallace, por não ter conseguido apresentar dentro de campo, ser o titular, ser um jogador mais utilizado,
beleza, ele está falando que quer priorizar o Cruzeiro, mas ele vai precisar de entregar. O funil ficou um pouco mais curto, já tiveram momentos que, digamos, teria sido mais fácil o Wallace abraçar não só a titularidade, mas uma maior utilização, e ele não conseguiu. É um tempo que a gente tem um meio-campo que é muito estabelecido, e só para a gente lembrar, né, a importância que o nosso técnico dá ao setor de meio-campo. Após a partida contra o Fortaleza, ele disse o seguinte, abre aspas, o coração de qualquer equipe é o meio de campo, fecha aspas, foi o Leonardo Jardim que falou após a vitória contra o Fortaleza. Então, vejamos, né? Se o Wallace eventualmente não deixar o Cruzeiro nessa janela de transferências, ele vai ganhar mais 6 meses, pelo menos, de continuidade no Cruzeiro, para aí, quem sabe, demonstrar aquilo que não demonstrou. Porque caso não aconteça novamente, a gente vai estar em dezembro, ao final do campeonato, ao final da temporada, fazendo os mesmos questionamentos que estamos fazendo aqui agora. Ô, Valu, até para a gente complementar assim, esse assunto aí, ou talvez até encerrar, né? É que eu vejo muita gente falando, a gente discutiu isso também em uma transmissão que eu levantei esse assunto. Eu não acho que o Wallace seja um cara, e esse vídeo que eu falei dele com os meninos ali, porque começou a surgir um burburinho nas redes sociais que era um atleta ruim de grupo, estava ali de sacanagem com o Cruzeiro. Eu não acho que seja isso. A gente precisa de entender que às vezes no futebol alguns movimentos eles não vão funcionar, né? Futebol não é uma ciência exata. No final ali de tudo, são seres humanos, eles ganham muito bem, eles são adorados, eles vivem o sonho de muita gente, mas eles continuam sendo seres humanos. Eu acho que isso pesa muito também. Então, eu torço para que o Wallace tenha feito também essa autocrítica no sentido de entender que talvez ele precise se esforçar mais, trabalhar mais, em silêncio, como a Amanda disse, e acho que é um ponto interessante. A gente nunca viu o Wallace ir na mídia, fazer qualquer tipo de declaração, não. Ele entende que o torcedor tem total direito de estar frustrado com o Wallace, porque em algum momento criou-se uma expectativa, e agora é trabalhar, cara. O treinador do Cruzeiro mostrou para todo mundo que quem trabalha está recebendo oportunidade. Eu sei que muita gente não gosta desse termo, né? Mas se é que ele pode ser utilizado, dentro do Cruzeiro hoje existe uma meritocracia. Quem trabalha está recebendo os seus minutos, está sendo oportunizado. Então, cabe ao Wallace fazer a parte dele, porque, de novo, potencial, qualidade, ele tem. Ninguém passa o tempo que ele passou no futebol europeu, ninguém sai da categoria de base e joga numa equipe como o Grêmio, ninguém chega ao Cruzeiro à toa, mas ele tem que trabalhar e mostrar para o treinador que ele merece essa oportunidade. E apesar da competitividade interna ela ser muito grande, acho que o Wallace pode levar 2 fatores também em consideração, né? Ter essa pausa da data FIFA, o que é muito bom para principalmente recuperação de alguns atletas que têm tido pouca minutagem, para se adequar àquilo que deseja o treinador. E acho que também a gente tem que levar em consideração que o Wallace, assim como aconteceu com o Cruzeiro, que no início da temporada oscilou bastante, e aí não quer dizer que seja menos ou mais fácil para o Wallace, mas hoje o Cruzeiro tem uma equipe muito bem estruturada, muito bem encaixada. E isso faz com que a equipe dentro do campo consiga oscilar menos, ter mais regularidade. E aí, quando você precisa de oportunidade, você mesmo que em poucos minutos, né, porque muitas vezes é isso que acontece, você consegue entrar numa equipe que já está bem encaixada, bem estruturada. E isso também, de alguma maneira, pode facilitar a sua reestruturação individualmente falando. Então, acho que tudo isso pode contar a favor do Wallace nesse momento. Basta, claro, dedicação diária, basta bons treinamentos, para que ele possa ir deixando no dia a dia, pouco a pouco, também esse olhar um pouco mais promissor por parte do Leonardo Jardim com relação às suas oportunidades. A conquista diária, isso faz muita diferença na vida de um atleta, independente do esporte. Então, tomara que ele saiba também aproveitar os treinamentos no dia a dia.